Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é sobre os cuidados numa recuperação após a realização de uma cirurgia plástica, principalmente as cirurgias plásticas realizadas em nível hospitalar. Uma das coisas mais importantes para o paciente saber são medidas na prevenção da trombose venosa profunda, que é realmente, às vezes, um fantasma que assusta, que assombra todos os pacientes que vão fazer cirurgia plástica. Graças a Deus, é uma incidência muito baixa, principalmente por causa de todas as medidas que são tomadas. Primeira coisa que o paciente tem que saber depois de uma cirurgia plástica é que não existe mais repouso absoluto. Repouso absoluto é o paciente operar e ficar na cama. Isso já foi provado que leva a uma série de complicações, entre elas a trombose nas pernas. O paciente que fica acamado é um paciente que fica mais inchado, é um paciente que retém mais líquido, né? Então por isso que fica inchado, é um paciente que o intestino não funciona direito, então fica mais obstipado, prisão de ventre. É um paciente que a respiração não é tão boa, então tem uma incidência maior aí de alguns problemas pulmonares respiratórios. Pode formar inclusive feridas pelo peso na mesma posição. Então, ou seja, operou de cirurgia plástica, não pode ficar acamado. Assim que possível, tem que sair da cama. Então essa é uma dica importante. Habitualmente, nessas cirurgias corporais principalmente, a gente usa a meia compressiva, que é uma meia antitrombo, normalmente de coloração branca, e elas fornecem aí então uma pressão adequada para mandar todo aquele sangue para um sistema profundo. Lembrando então que nas nossas pernas a gente tem dois sistemas venosos. O sistema superficial, que é onde formam as varizes, e o sistema profundo, que ele fica entre os músculos da perna. E a gente sabe que o sistema profundo é um sistema mais eficaz. Então a meia antitrombo, ela exerce uma pressão adequada para que ele consiga jogar todo o sangue do sistema superficial para o sistema profundo. Com isso, a gente consegue então uma maior eficácia para que esse sangue volte ao coração. Só que o uso só dessa meia não é suficiente. A gente precisa então que a musculatura funcione. Os nossos músculos das pernas são o que a gente chama de coração periférico. É muito importante então a contração deles. Nós usamos nas cirurgias corporais em nível hospitalar, que a gente chama de botas de compressão pneumática intermitente, que são dispositivos que se acoplam então na perna e fazem como se fosse uma massagem. Essa massagem faz com que então esse sangue que está lá naquele sistema profundo, ele seja conduzido para o coração. É como se a pessoa estivesse caminhando. E isso, depois no dia seguinte, quando é retirada então essa bota, recomenda-se então ao paciente que saia da cama. Então fique numa poltrona ou num sofá confortável e que já comece as suas caminhadas. Então, sim, é importante a caminhada depois de fazer uma cirurgia plástica para ativar essa circulação. A caminhada a gente recomenda que se faça pelo menos a cada hora por um tempo aí mais ou menos de 1 a 3 minutos. Então isso é importante, essa caminhada, ficando numa poltrona, fica muito mais fácil da pessoa ficar independente, pode se levantar e fazer essas caminhadas então na sua casa de hora em hora, até o momento que vai dormir. E isso faz então com que a nossa, principalmente batata da perna, os músculos da panturrilha se contraiam e a gente consiga então jogar o sangue contra a gravidade. Então, funcionando realmente como se fosse um coração periférico.
Mas nada adianta você ter, então, usar a meia, fazer a caminhada ou usar a bota pneumática se você tiver desidratado. O sangue ficando mais viscoso, o sangue ficando mais concentrado, ou seja, a pessoa desidratada, ele facilita a formação de coágulos. Então, é igualmente importante a hidratação correta. Eu sempre oriento minhas pacientes, principalmente as pacientes que fazem cirurgias maiores, que envolvem uma lipoaspiração, por exemplo, que o grau de esfoliação é um pouco maior, que ingira líquidos isotônicos. Isotônicos são líquidos que têm, além da composição da água, sais minerais também. E isso é importante, não tomar só água livre. Pode também tomar água, suco, chá, café, chimarrão, tereré, não tem problema. Mas tem que ser essencialmente isotônicos. Lembrando, por exemplo, quando uma criança tem diarreia, o pediatra sempre recomenda tomar, por exemplo, soro caseiro, que é uma mistura, na verdade, de caloria, água com sais minerais, né? Então, é importante. O uso do isotônico, as pessoas me questionam também sobre a questão de qual isotônico tomar. Eu sempre dou preferência para o natural, então a água de coco é um excelente isotônico natural. Não podendo ou não gostando da água de coco, pode-se tomar então as bebidas esportivas, tipo o Gatorade, Powerade, que também tem vários sabores, e aí é importante tomar isotônicos. E a quantidade? 2, 3 litros? Sempre me perguntam sobre isso também. O parâmetro não vai ser quantidade e o parâmetro também não vai ser sede. Então, paciente que opera, ele não pode tomar líquido só quando sente sede. Na verdade, quando está com sede, ele já está desidratado. Então, o parâmetro vai ser coloração de urina. Via de regra, a urina ela tem que ficar sempre com uma aparência bem clara, quase transparente. E aí, nossos rins, eles são os melhores juízes para saber se a gente está desidratado ou não. Quando tem pouco líquido dentro do corpo, dentro dos vasos sanguíneos, ele vai segurar mais concentrando a urina. E o inverso também acontece. Então, sempre o parâmetro vai ser coloração de urina. Urina sempre bem clara. Urina estando clara, você está hidratado. Urina estando um pouco mais concentrada, tem que se ingerir mais isotônicos. Então, ou seja, usando a meia, fazendo as caminhadas em casa, estando hidratado e, em algumas situações, usando também o anticoagulante. Então, em algumas situações a gente passa enoxaparina, que é aquela injeçãozinha que tem um remedinho que deixa o sangue um pouco mais, menos viscoso, né? Também a gente consegue então fechar aí e diminuir muito o risco de trombose. Lembrando que a situação do uso do anticoagulante, na enoxaparina, ela é usada só em algumas situações, tá? Não é a rotina para todas as cirurgias plásticas, mas essas 3 orientações iniciais, isso sim é rotina, precisam ser seguidas. Então, com isso, você diminui muito o risco de trombose, que pode evoluir para uma embolia pulmonar, ou seja, o coágulo é mobilizado das pernas para o coração e do coração para os pulmões, podendo inclusive levar até a morte da pessoa. Então, são informações fundamentais. Gostaria que vocês, então, se gostaram dessas informações, se inscrevessem no canal e, principalmente, compartilhassem com pessoas que desejam fazer cirurgia plástica, porque essa informação ela pode salvar uma vida. Muito obrigado e até a próxima.